Deus é bom e a sua misericórdia é grande e dura para sempre. Hoje eu quero compartilhar com a igreja, repartir com a igreja uma palavra que o Senhor me deu em visão. Eu estava dormindo, hoje de manhã, depois do culto da manhã, depois do seminário, fomos para casa, eu com a Denise. Eu fui tirar um tempinho antes do almoço. E eu tive uma visão sobre um livro que eu quero repartir com a igreja. Falar e para a gente desfrutar desta palavra que é viva, que é poderosa, que não é minha, não é de nenhum de nós, mas é do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja a experiência do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a menor carta dele. De todas as 13 cartas que Paulo escreveu, esta é a menor carta. Tem apenas 25 versículos. É a epístola a Filemon. Você pode abrir por gentileza. Você vai passando por todas as cartas de Paulo, você vai encontrar, antes de Hebreus, está Filemon. Queremos também cumprimentar as pessoas que nos assistem pela rede mundial de computadores, pela internet, onde quer que você esteja. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado por estar conosco. Você está acompanhando o terceiro culto deste domingo da Igreja do Nazareno em São José do Rio Preto, Tabernáculo da Vida. Deus abençoe ricamente o seu coração, a sua vida e a sua família, onde quer que você esteja, dentro ou fora do nosso querido Brasil. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu quero ler agora, nesse momento, apenas o versículo 18. Filemon, versículo 18, diz assim: E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu vou ler de novo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Pai querido, Pai eterno, é a tua palavra que está diante de nós. Que privilégio temos como filhos e filhas do Senhor, poder abrir, ler, apreciar, ouvir, entender, praticar esta que é a tua palavra. Tua palavra que é vida, poder, tua palavra que é pão, alimento, luz para o caminho, lâmpada para os pés. Ela que é vida, ela que traz a direção nos momentos que nós necessitamos. Pai, nós amamos a tua palavra, portanto, fala conosco através da tua palavra hoje à noite, porque a nossa alma tem sede do Senhor, sede do Deus vivo, sede da tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor. Amém. E graças a Deus. A igreja está presente? Amém. O tema desta pequena epístola, a menor epístola do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Filemon, sem dúvida alguma é reconciliação. É um tema bíblico, um tema que norteia a vinda de Jesus a esse mundo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele está preso em Roma. Ele já está velho, já está com a sua idade avançada, e ele está encarcerado em Roma, em uma das piores prisões que um homem poderia estar. Eu conheço um professor de história cristão, e ele disse que aonde Paulo ficou preso, ficava num subsolo, sem ar, sem arejamento, sem nada que você pode imaginar. E todo o esgoto da cidade,
passava por ali. Um lugar sombrio, um lugar triste, um lugar sem o ar puro, sem a luz do sol. E Paulo sabia que dali não sairia mais para pregar. Sabia que os seus dias estavam contados. E ele vai escrever nesta prisão em Roma 4 cartas. Pela ordem seria aos Efésios, aos Colossenses, Filemon e aos Filipenses. Eu fico imaginando e tentando entender a vida deste homem. Como que vinha tanta inspiração no momento desse. A gente por tão pouco, a gente quer abandonar as coisas. Interessante que a primeira coisa que a gente quer abandonar é as coisas de Deus, a igreja, a fé, por tão pouco. E Paulo, mesmo sabendo que a sua sentença já havia sido dada, ele vivia os seus últimos momentos. Paulo foi cortado, Paulo foi decapitado. Pedaços do seu corpo foram espalhados pelas ruas de Roma. A cabeça dele foi levada para o império, para o imperador, para que tivessem certeza que ele estava morto. E ele teve uma inspiração tremenda em escrever ainda 4 epístolas que estão aqui reveladas na Bíblia Sagrada. E uma delas é essa que nós estamos tendo a oportunidade de ler, de compreender, de avaliar os ensinos tão preciosos que tem aqui. E numa dessas prisões ele vai encontrar uma pessoa chamada Onésimo. Há 3 figuras centrais aqui. O primeiro é Paulo, o escritor. O segundo é o Onésimo. E terceiro é o Filemon. Esta carta, ela gira, ela norteia em torno desses 3 personagens. É a mais breve carta entre todas as cartas do apóstolo Paulo. Por ser pequena, apenas 25 versículos, não deixou de ser profunda. É pequena no tamanho, mas profunda no seu conteúdo. Paulo se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemon. Naquela época era muito comum as pessoas terem escravos. Filemon era um escravo fugido, certamente da cidade de Colossos, onde morava o Filemon. E um escravo fugitivo, se ele fosse pego, ele certamente pagaria com a sua vida. Então agora ele foi reconhecido. Onésimo foi muito reconhecido. Era muito fácil reconhecer um escravo. Ele trazia marcas no seu corpo. Ele trazia marca muitas vezes na sua cabeça, nas suas orelhas. E era muito facilmente reconhecido quando era um escravo. E Onésimo foi reconhecido, ele foi levado para a prisão antes de ser transferido, porque eles precisavam saber de onde ele era, quem era o seu senhor, a quem ele deveria ser devolvido. E nesta ocasião está preso o apóstolo Paulo. Aqui nós aprendemos alguma coisa tremenda com Deus. Às vezes as circunstâncias que nós menos desejamos, os momentos de vida e coisas que acontecem conosco que nós menos desejamos, são essas que vão revelar as grandezas de Deus, são essas que podem ser o veículo, o canal para nos levar até a presença de Deus. Eu me lembro de Saul. Saul, ele haveria de ser escolhido e ungido o primeiro rei da nação israelita. E ele sai numa manhã com muitos servos dele e levou com ele um moço de confiança para procurar as jumentas do seu pai que se haviam perdido. Interessante. O pai disse: olha, meu filho, se perderam as jumentas aí, você pega aí os seus servos e sai logo cedo. Ele foi. Diz a Bíblia que ele rodou 3 dias e não encontrou a jumenta, cansado, fadigado, o alimento já estava acabando, a água estava acabando. Ele então resolve voltar. Ele disse: olha, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco meu pai, ao invés de ficar preocupado com as jumentas, vai ficar preocupado comigo, com vocês, conosco aqui, que já faz 3 dias que nós estamos fora de casa. Mas
como é sempre bom a gente ter alguém do nosso lado. Você procure alguma pessoa que ande do seu lado, que seja espiritual, gente, que te coloque para cima, que te leve à presença de Deus, para que nos piores momentos da sua vida, você receba o conselho certo. Esse moço que é anônimo, nós não conhecemos o nome dele, não sabemos a sua idade, nem o que ele fazia, só sabia que ele vivia ali com Saul. Ele disse: meu Senhor, não faça isso. Nós estamos muito próximos da terra do homem de Deus chamado Samuel. Vamos até lá. Saul não sabia, mas Deus estava usando aquele momento, aquele episódio, para revelar a ele coisas espetaculares. Eu não tenho dúvida de dizer a você que está me ouvindo, me assistindo hoje, que Deus pode estar querendo usar esse momento da sua vida. Não sei o que você passa, eu sei que nós temos dificuldades. Todos nós enfrentamos, um numa área, outro noutra área, outro de um jeito, outro de outro jeito, um de uma maneira, outro de outra, mas todos nós enfrentamos, porque no mundo nós teremos aflições, e se Jesus falou, não tem jeito de não cumprir. O mundo, depois que o pecado entrou nele, ele se desvirtuou, ele mudou completamente. Nós somos atingidos moralmente pelo pecado, nós somos atingidos no nosso ser, por completo, no corpo, na alma, no nosso espírito, nós somos atingidos. Então a maldade existe, o inimigo usa as pessoas e circunstâncias difíceis, situações contrárias, todos nós vivemos. E Onésimo, além de ser escravo, agora ele está preso. Para ele estava tudo acabado, para ele estava tudo terminado. Ele estava esperando a hora de ser transferido de novo para Colossos, para a cidade lá com os colossenses, para ele ser punido, quem sabe ir para uma solitária, levar chibatadas ou até mesmo pagar com a vida. Mas o que ele não sabia é que naquele momento Deus estaria usando a sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia para falar com ele. Eu quero dizer a você hoje à noite que Deus vai usar esse momento da sua vida. Esteja sensível à voz de Deus. Deus vai usar nesse momento da sua vida algo extraordinário e inédito, porque Ele vai fazer algo espetacular, porque coisas ruins acontecem com gente boa, mas o Deus da Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, 7 vezes Deus o levantará. Ele está preso, acabado, liquidado, esperando a morte. E lá está o apóstolo Paulo. E Paulo prega para ele. Certamente ele conta a sua história para Paulo. Paulo prega para ele. E como com Deus não há coincidências, Paulo conhecia muito de perto o Senhor de Onésimo. Filemão é um cristão rico, proprietário de muitos escravos, convertido pela pregação de Paulo na cidade de Colossos. Onésimo podia imaginar tudo, menos aquilo. Eu vou insistir. O Deus da Bíblia manda dizer a você: você nem imagina, você nem sonhou, você nem imaginou. Seu ouvido não ouviu, teu olho não viu, não desceu o teu coração. Mas Deus está preparando coisas inéditas e Ele vai revelar a tua vida por esses dias. O que Onésimo não sabia é que Paulo conhecia muito de perto o Filemão, que era um cristão convertido da cidade de Colossos. Onésimo, escravo fugitivo, pertencente a Filemão, que vai se converter pela pregação do apóstolo Paulo. Veja o verso de número 10, o que diz aí, o versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo está escrevendo a carta dirigida a Filemão, intercedendo em favor de Onésimo, dizendo para ele: olha, eu intercedo, eu peço em favor do meu filho na fé. Quem é? O Onésimo, que eu gerei nas cadeias e nas prisões. Vamos ver o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Este fato lança uma luz
sobre uma bendita verdade bíblica, que foi desta mesma maneira que Jesus pagou a nossa dívida, que era impagável. Não foi de outra forma que Jesus fez. Jesus não pede ao Pai que coloque a minha dívida na minha conta. Ele pede ao Pai que coloque a minha dívida e a dívida de todo mundo na conta dele. Foi exatamente isso que ele fez. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, lança essa luz para que a gente entre na história. Há um pregador que trabalhou com a Bíblia no século XVIII, que ele diz assim: todos nós somos Onésimo. Todos nós fomos escravos um dia. Todos nós estávamos fugitivos um dia. E Deus nos alcançou e nos deu a carta de liberdade. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo buscar a mim e a você que somos pecadores, Ele não colocou a conta na nossa conta, Ele colocou a conta na conta de Deus, na conta de Jesus. Exatamente isso. A conta foi paga por Cristo. Veja o versículo 21 desse mesmo capítulo, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conhecia o pecado, mas ele tomou o pecado que estava sobre mim, sobre você, para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus como justiça. Alguém precisava fazer justiça diante de Deus, e Jesus fez. Ele rasgou a nossa nota promissória. Cada um de nós nascemos com uma enfermidade incurável. A nossa enfermidade não tem cura perante os médicos. A nossa enfermidade não tinha salvação perante os médicos. Não tinha medicina, não tinha nada que podia curar a gente. Chamava-se pecado. E esse pecado nos separou de Deus. Nós viramos inimigos de Deus. Nascemos desse jeito. Não temos como negociar isso. Não é negociável. Eu não posso dizer que quero nascer sem pecado ou com pecado. Eu não posso nascer amigo de Deus ou inimigo de Deus. Não é opção. Todos pecados destituídos foram da glória de Deus. E tínhamos uma dívida impagável. Milhões e milhões e milhões e milhões de dólares incalculáveis. Nós não tínhamos como pagar. Porque isso não se paga com ouro, com prata. Isso não se paga com nada a não ser com sangue puro carmesim do teu filho. Mas o que Jesus faz com isso? Ele rasga a nossa cédula, Ele rasga a nossa nota promissória, Ele rasga a nossa dívida e diz ao Pai: põe na minha conta. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz lá. Esta carta do apóstolo Paulo a Filemon tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você, tem muito a ver com cada um de nós, porque ela vai mostrar um pouco da minha história, um pouco da sua história. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a pode virar o 15, na cruz, isso aí, na cruz, ali, ele cravou. Jesus Cristo certamente fez exatamente o que Paulo está fazendo com Onésimo. Rasgou, picou, se põe na minha conta. Nós vemos aqui no versículo 18, quando o apóstolo Paulo se dirige a Filemon e ele fala isso. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Nós tínhamos feito muito dano a Deus, nós devíamos muito a Deus. E Jesus disse para o Pai: Pai, a humanidade te deve, o Reginaldo te deve, todos pecaram, todos estão fora da tua presença. Mas se todos os danos que ele fez, tudo que ele deve ao Senhor, põe na minha conta. E nós vamos ver aqui hoje, nesta epístola, 10 fatos que revelam o seu valor. 10 fatos que revelam o nosso valor.
10 fatos que revelam que nós estávamos iguaizinhos a Onésimo. Perdidos, presos, escravos do pecado, do diabo, das concupiscências desse mundo, andando daqui para lá, de lá para cá, esperando e aguardando a nossa sentença. Mas um dia, assim como Onésimo encontrou o apóstolo Paulo, Jesus também nos encontrou. E o que ele fez conosco é algo que deve satisfazer o nosso coração. Meu irmão, se você não receber tudo aquilo que você precisa nesse mundo, nesta vida, se satisfaça com a salvação. Porque a salvação da tua alma é o maior benefício do Calvário. A maior obra do Calvário é a minha, é a sua, é a nossa salvação. Portanto, se satisfaça nela, se alegre nela, seja grato a Deus por ela, porque um dia tudo isso vai acabar, e a única coisa que vai restar para mim e para você é a certeza da nossa salvação. 10 fatos que revelam o valor desta epístola. Primeiro, Onésimo se rebela e foge de Filemão, o seu senhor. Nós, como pecadores, também nos rebelamos um dia, saímos como filho pródigo, saímos, demos as costas para Deus, começamos a andar segundo os nossos conceitos e pensamentos, fazendo tudo que apenas nos agradavam, o que satisfazia a nossa carne, os nossos desejos, as nossas concupiscências, viramos as costas, nos rebelamos para Deus, igualzinho Onésimo. Um dia Onésimo cansa daquela vida, e ele se rebela, ele foge, ele agora é um fugitivo, um andarilho, alguém que está andando sem rumo na vida. Assim era eu, assim era você. Primeiro fato que nos aproxima e que nos mostra o grande valor que temos e que nós temos muito a ver com esses personagens da carta de Paulo a Filemão, é que nós também se rebelamos um dia e fugimos da presença de Deus. 2, Paulo se encontra com Onésimo. Um dia também Jesus Cristo nos encontrou. Eu não sei aonde, não sei que dia, não sei que forma, nem que lugar que Ele te achou, mas eu sei que se você está aqui, Jesus Cristo te achou. Eu sei que um dia Ele me encontrou nos caminhos desta vida perdido, andando, achando que estava fazendo certo, quando na verdade estava fazendo tudo errado. Assim como Paulo encontra-se com Onésimo, Jesus Cristo também um dia se encontrou comigo e se encontrou com você. Terceiro, Paulo se identifica com ele. Paulo ouve a sua história. Paulo entende a sua história. Paulo, ele diz: eu conheço a pessoa da qual você é escravo. Exatamente assim Jesus fez conosco. Ele se identificou. A Bíblia diz que ele era Deus, e sendo Deus, tomou a forma de homem e veio a este mundo para se identificar comigo e se identificar com você, sentir as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas desilusões, ou tudo que eu penso, tudo que eu faço, quando falho, quando estou alegre, quando estou triste, quando estou cansado, com sono. Jesus passou por tudo isso, ou seja, ele se identificou. E assim como Paulo trouxe uma palavra de alento ao coração de Onésimo: olha, eu conheço Filemão, eu vou interceder por você. Jesus também fez a mesma coisa. Eu conheço a pessoa a quem você deve, eu vou interceder por você. Louvado seja Deus. Paulo se identifica com Onésimo, Jesus também se identificou conosco. Quarto, Paulo intercede por ele. Esta carta do apóstolo Paulo é uma carta de intercessão, é uma carta apelando para Filemão, para que ele olhasse para Onésimo quando voltasse, não mais como escravo, não mais como algum prisioneiro, mas como alguém que era agora da família de Deus. Assim fez Jesus comigo e com você. Ele nos encontra nos caminhos da vida, caídos, aprisionados, quem sabe drogados, bêbados, bagunçados, com a nossa vida toda em desordem. E ele diz: eu conheço o teu Senhor. Ele intercede por nós e faz uma carta ao Pai. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado buscando os filhos na terra. A carta a Filemão é a carta de um homem apaixonado por Deus, escrevendo para Filemão: recebe este homem na tua casa, não mais como escravo, mas sim
como alguém da família de Deus. Eu quero dizer que Jesus fez exatamente isso comigo e com você. Um dia Ele nos encontrou nesse caminho e disse: Pai, recebe-os como alguém da nossa família. E hoje nós pertencemos à família de Deus. Esta carta tem muito a ver comigo, esta carta tem muito a ver com você, meu irmão, meu amigo que me ouve esta noite. Paulo intercede por ele. Quinto, Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Se te fez algum dano, assim que eu estiver aí, ou se te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Jesus fez exatamente isso comigo, com você. Pai, eles te ofenderam, eles te devem, eles te causaram muito dano. Não põe na conta deles. Eu pago. Qual o preço tem que pagar? Preço de um sangue puro. Eu pago. Livra eles desta promissória que eles não têm condição de pagar. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Jesus Cristo pagou a nossa conta. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Jesus pagou a nossa dívida. Sexto, Paulo não pede nada em troca. Paulo poderia, como muitos, falar: eu vou fazer isso para você, tá, meu amigo? Mas você tem que fazer isso, isso, isso para mim. Paulo não pede nada a Onésimo. O dia que Jesus nos encontrou, nos reconciliou com o Pai, Ele não pediu absolutamente nada em troca. Isso tem nome. Isso é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não provém de vós, é dom de Deus. O que Jesus pediu a mim e a você, para que Ele nos salvasse, Ele não pediu absolutamente nada em troca. Isso é graça. Graça. Sétimo, Onésimo não tem nada a oferecer. Onésimo é um escravo fugitivo. Se tivesse apenas a roupa do corpo para cobrir a sua nudez. Onésimo, ainda que quisesse, não poderia dar nada a Paulo. Jesus também olhou para mim e para você e diz: vocês não têm nada para me oferecer. Não precisa. O meu amor cobre todos os pecados de vocês. Sétimo lugar, Onésimo não tinha nada a oferecer a Paulo. Nós também não tínhamos nada para oferecer a ele. 8. Onésimo é reconciliado com Filemão. O tema desta carta e o tema central da Bíblia, nunca se esqueça disso, é reconciliação. Jesus veio a esse mundo reconciliar todos os pecadores dos quais nós fazemos parte com Deus. Esta é a principal obra de Jesus. Paulo deixa isso muito claro. Ele reconcilia Filemão com Onésimo e Onésimo com Filemão. Nós fomos também e somos até hoje reconciliados com Deus. Nós éramos inimigo dele. Nós éramos contra a sua lei. Nós éramos contra os seus preceitos. Nós andávamos na contramão. Nós não queríamos saber dele. Jesus veio e nos reconciliou, nos trouxe de volta ao caminho. Nós somos reconciliados. 9, Paulo fez isso
em nome do amor. Veja o que diz o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo poderia pedir por muitos motivos. Primeiro porque, olha, eu salvei tua vida, você deve o evangelho a mim. Olha, porque eu fiz isso por você. Paulo não fala nada disso. Paulo diz, eu quero fazer esse pedido a você, Filemão, em nome do amor. Um dia, Jesus me alcançou, sem que eu pudesse dar nada a Ele. Sem que eu pudesse fazer nada a Ele. E Ele fez isso por mim e por você, em nome do amor. João 3,16 deixa isso muito claro. Deus amou o mundo de tal modo, com tal força, com tamanha expressão, que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele, Jesus Cristo, todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo fez isso em nome do amor. Deus fez isso conosco através de Jesus, pelo amor. Por isso, que de todos os dons, o maior é o amor. Tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo vai cessar. Permanecem, pois, três coisas, disse Paulo: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Se a expressão de Deus para mim e para você não é amor, nós não sabemos o que é amor. Se um pai dá o seu filho para salvar a humanidade não for amor, nós não sabemos o que é isso. Se Paulo fazendo isso, enviando Onésimo de volta com esta carta nas mãos para entregar àquele que tinha direito até tirar a vida, não for amor, nós não sabemos o que é isso. Paulo fez isso em nome do amor. E décimo, para nós encerrarmos, Onésimo esteve afastado de Filemom por um período, para depois estar sempre com ele. Veja o verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Exatamente isso que Deus fez comigo, com você. Nós andamos fora da presença de Deus por um tempo. Deus permitiu, a vontade permissiva dele. Mas agora ele nos traz de volta a casa, de volta ao lar, para que a gente não viva mais temporariamente. Não é um período. Agora nós estaremos para sempre com o Senhor. Os versículos 15, 16, 17 dessa epístola explica muito bem. Já li o 15 e vou repetir. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, ou seja, da família de Deus, especialmente de mim, e com maior razão de ti, para que na carne, quer no Senhor, quer na carne, quer no Senhor, de ti, quer na carne, quer no Senhor. 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Quando nós voltamos para casa e Jesus nos mandou exatamente com uma carta igual o Onésimo tinha nas mãos, era exatamente o que dizia: Pai, recebe o Reginaldo como se o Senhor estivesse recebendo a mim mesmo. A maior verdade bíblica é que todos nós precisamos reconciliar com Deus. A maior verdade bíblica é que todos nós não podemos partir desse mundo
sem reconciliar com Deus. Irmãos, um dia vamos voltar para casa. E se não tivermos esta carta, a carta assinada por Jesus: Pai, recebe este. Pai, recebe este. Pai, recebe este. Nós não teremos lugar nas moradas celestiais. Nós não faremos parte da família de Deus. Nós não teremos como nem se justificar para Deus. Portanto, esta carta do apóstolo Paulo a Filemão diz muita coisa quanto à nossa vida, quanto ao nosso estado aqui, quanto à nossa passagem aqui, quanto o que éramos, com o que somos, que nós seremos. Esta carta explica muita coisa. Todos nós temos um pouquinho de Onésimo. E todos nós um dia precisamos nos apresentar diante de Filemão, que representa Deus. Paulo está representando Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que intercede, aquele que paga a conta. Onésimo está representando cada um de nós, pecadores, afastados, rebeldes, furiosos com Deus, não queremos nada com Deus. E Filemão representa o Deus Altíssimo, aquele que tem poder para tirar ou dar a vida, aquele que pode libertar, aquele que pode prender, aquele que pode fazer todas as coisas. Meus irmãos, nós não podemos partir desse mundo sem levarmos conosco esta carta, a carta de reconciliação, a carta da promissória paga, a carta de que tudo está resolvido com a nossa vida, porque este mundo aqui é simplesmente uma passagem. Ninguém está aqui para viver eternamente. Tudo vai ficar. Haja visto os nossos irmãos que já foram antes de nós. Tudo acaba, tudo termina, tudo fica aí. Nós não levaremos sequer uma arruela, nem a roupa do nosso corpo, absolutamente nada. A única coisa que temos que levar é esta carta dizendo: Pai, recebe este, como se o Senhor estivesse recebendo a mim mesmo. Pai, escreve o nome dele aí no livro da vida, para que ele encontre a eternidade. Nós não podemos partir deste mundo sem recebermos esta carta. Todos nós um dia vamos voltar para casa. Tem hora que eu me pego meditando: Pai, é tanta tristeza nesse mundo, é tanta dor, é tanta violência, é tanta morte, é tanta maldade, Pai. É cada coisa que a gente pensa que já viu de tudo, acontece de tudo. E mais perto do fim ainda, pior vão ficar as coisas, diz a Bíblia. E a gente sente saudade da nossa pátria. A gente sente saudade. A Bíblia diz em Eclesiastes que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó de onde veio. O espírito volta para Deus, que o deu, que o criou. Como que eu volto para um lugar que eu não conheço? A Bíblia só usa o verbo voltar porque nós já estivemos lá. É para lá que vamos. Desculpe, meu irmão, mas eu não posso acreditar nesse evangelho que só quer coisas para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Parece que estamos levando as pessoas para construírem tudo nesse mundo. Nós pensamos muito na terra e pensamos pouco no céu. Nós viemos de lá. E um dia Deus vai nos chamar de volta. Mas lá não entra se não tiver a carta, querido. Pelos portões não passam quem não tiver a carta. Nós andamos pensando em tempo muito curto. Nós projetamos a nossa vida nessa terra em tempo muito curto, irmão. 50 anos, 60 anos, 80 anos. O que é isso diante da eternidade? E em nome do sucesso, em nome da conquista, em nome de ser vitorioso, os homens estão praticando as piores iniquidades.
Os piores pecados estão por vir aí, ó. Cada dia aparece um novo. E nós não pensamos no céu. Sinceramente, nós não paramos para pensar que um dia Deus pode nos chamar a qualquer momento. Eu sei que vou, mas não tenho pressa. Se Ele me der mais 15 anos com saúde, tá bom demais. 75 já tá legal. Essa é a minha conta. Por que nós não pensamos no céu? Porque o céu para nós parece às vezes uma coisa tão distante. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Irmão, está pronto. Graças a Deus, lá não tem IPTU, IPVA, multa de trânsito. Jesus me ajuda. Voltando de São Paulo da viagem da África, tomei 2 num dia só. Põe na tua conta, Jesus. Eu sei que você não dirige carro, mas dá um jeito aí. A igreja precisa voltar a sonhar com o céu. A igreja precisa se alegrar com a salvação como antigamente. A igreja não tem que se alegrar apenas com bens materiais, embora Deus faça, irmão. É vontade dEle, é desejo dEle. O meu Deus, segundo as suas riquezas, não a nossa, segundo as dEle, Ele suprirá em glória todas as vossas necessidades. Mas isso não deve ser o motivo principal da nossa alegria. Um dia Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Ide, vai. Vão agora, vão por aí, façam a minha obra. Toda casa que vocês entrarem, diga: paz seja convosco. Se disserem paz, você entra e a paz ficará com vocês. Se não derem a paz, bate o pó, porque até o pó daquela cidade não serve para vocês. Tem gente rejeitando a Jesus. Eu preguei de manhã ontem sobre a grande ceia. Ah, não posso. Vamos na ceia, não posso. Eu não posso, que eu comprei uma casa, eu não posso. Comprei uma junta de boi, eu me casei. Cada um tem uma desculpa. E os dias estão passando, os anos estão passando. E a nossa salvação. Então a igreja precisa voltar a se alegrar. É com a dádiva do Calvário. Eu sou um salvo. Não importa o que aconteça comigo, Jesus me salvou. Jesus me libertou. Eu não sou deste mundo. E um dia, que eu não sei quando, Ele virá me buscar. A igreja precisa voltar a sonhar com isso. A igreja precisa voltar a sonhar com as coisas santas e boas do Evangelho. A igreja precisa voltar às suas origens. Nós precisamos voltar a se alegrar, a saber: eu estou salvo em Cristo Jesus. Antes que seja tarde. Onésimo dá para mim e para você um panorama da nossa vida. Filemon nos faz lembrar da beleza, da misericórdia e da bondade de Deus. Paulo nos faz lembrar de Jesus. É aquele que intercede, não importa a nossa situação. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a pensar nas coisas do alto. Somos cidadãos do céu. Este mundo não tem nada a nos oferecer. O que levaremos daqui é o amor, a amizade. Esses dias eu estive pensando comigo mesmo. Acho que eu estou meio nostálgico. Há 10 anos eu vim para Rio Preto. Se não viesse, eu não conheceria essa multidão de pessoas, de irmãos, que hoje fazem parte da minha família, da minha história. Que a minha vida é na igreja, irmãos. Vocês querem achar o pastor quando não está em missão? 2 lugares, só dou 2 para você.
igreja ou a minha casa? Minha casa ou a igreja? Eu não tenho outro lugar para estar. A minha vida se resume nisso. E esses dias eu estive pensando, se eu não tivesse vindo, eu não teria conhecido esse porção de gente bonita, maravilhosa, gente especial, gente de Deus, gente que caminha com Cristo, e gente que um dia vai morar no céu comigo, por um período. Depois a gente volta para a terra, restaurada, toda restaurada. E se você me ama de verdade, passa no mercado antes de você subir. Encontrado nos melhores aeroportos do Brasil. Você compra um potinho de aviação, põe em cima da mesa, fala: o pastor vai vir tomar um cafezinho. E eu quero tomar um cafezinho de 100 anos com você. 100 anos. Ô pastor, dá licença, pô. Vai embora. 100 anos na eternidade, irmão, é uma gota de água no oceano. Não é nada. O Espírito Santo tem uma palavra para o meu, para o teu coração, que eu costumo dizer na ceia. Todos aqueles que receberam Jesus não morrem mais. Irmão, irmã, o Evangelho, esta palavra tem uma novidade especial para mim e para você. Nós não morreremos mais. Porque Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A eternidade me espera. A eternidade te aguarda, irmão. Não vai precisar de óculos, irmão Wilson. Os cabelos não cairão mais. Irmão Wilson, do querido da vida. Não terão mais Avenida Pacaembu aqui, nem 25 de maio para cá. Vai ser tudo certo, tudo legal. Viu? Não vai ter mais essas coisas. Lá não haverá enfermidade, meu irmão. Se Jesus não te curar nessa vida, lá você terá o seu corpo perfeito e restaurado. É o que diz a palavra. É o que promete a palavra a todo aquele que crê. Amém? Eu preciso parar porque o relógio já andou. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Chama, chama, ó pecador, vem. Eis que ele às portas te espera, velando. Chama por ti e por mim. Grande amor Jesus tem. Chama, ó pecador, vem. Vem já, ei, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Jesus convidando. Chama, chama, ó
Pai, obrigado porque um dia ouvimos a Tua voz. E de tantas vozes que existem nesse mundo, e tantos sons que existem nesse mundo, a Tua voz é inconfundível, incomparável. Ouvimos a voz do nosso Criador nos chamando de volta. Ouvimos a voz do nosso Senhor nos chamando de volta. E nós aceitamos o convite e voltamos. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos achou. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos comprou. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor pagou a nossa conta. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor não pediu nada em troca. Se estamos aqui hoje é porque a Tua graça pagou toda a nossa dívida. Pai, que possamos pensar mais nas coisas do alto. Que a igreja deixe de pensar muito nas coisas da terra e volte a pensar nas coisas do alto. Na eternidade, no céu, na salvação, no dia da Tua vinda, no dia do soar e tocar as trombetas. Que possamos voltar a pensar nestas coisas. Que possamos refletir na carta do apóstolo Paulo a Filemão, que tudo tem a ver com a nossa história, com a nossa vida. Cobre-nos com o Teu amor, cobre-nos com a Tua graça, cobre-nos com a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos despede desse lugar, mas não da Tua presença. A Tua presença queremos conosco todo dia, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano de vida aqui nesta terra. Que o Senhor esteja conosco, guardando nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa família. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e são do Senhor. Nos despede, nos dá a todos uma noite de sono tranquilo e reparador. Uma segunda-feira, uma terça, quarta, quinta, sexta, um sábado na Tua presença. Oh, querido Espírito de Deus, nos ajuda, nos esforça, nos faz lembrar as promessas maravilhosas que o Pai tem para cada um de nós. Nos livra do perigo, nos livra do mal, porque os dias que vivemos são dias maus, violentos, Pai. Livra-nos do homem assassino, do homem violento, do sequestrador, da bala perdida. Oh, meu Deus, livra-nos do ladrão que tão de perto nos rodeia, principalmente do ladrão que quer roubar a nossa alma. Livra Teu povo de todo mal, de toda enfermidade. Guarda debaixo das Tuas mãos e debaixo das Tuas asas. Abençoa-nos, porque a Tua bênção nos completa e não traz dores, meu Pai. Leva cada um de volta aos seus lares, aos seus afazeres, cobertos e abençoados, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Levante comigo a mão direita para o céu, em sinal de louvor, de adoração. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós, povo de Deus, no dia de hoje, e permaneça para sempre. E aqueles que amam a vinda de Jesus, digam. Dá um abraço em pelo menos 15 mil pessoas aí.